Arlis é um personagem exclusivo do anime clássico. Ele foi um cavaleiro de prata a serviço de Atena e do santuário durante o século XX. Ele permaneceu como assessor e servo fiel do grande mestre Xion até ser assassinado por Saga. Após a sua morte, Saga usurpou a identidade de Arlis e assassinou secretamente Xion, para assim obter o posto de grande mestre. Personalidade. Arlis nunca apareceu o suficiente durante o anime para mostrar como era sua personalidade. Como assessor direto do grande mestre, Arlis tinha que ser um homem sábio e confiável, embora, ironicamente, a imagem mais comum de Arlis venha da farsa criada por Saga quando usurpou sua identidade após assassiná-lo. No entanto, quando Marin encontrou o corpo de Arlis, ela menciona que ele ainda emana um cosmo gentil. Somente com a história escrita por Takao Koyama é que podemos conhecer um pouco melhor esse personagem. Arlis é uma pessoa de bom coração, leal ao grande mestre e sempre disposto a ajudar os outros, como aponta Shura quando lhe diz que tudo que conquistou também lhe é devido. Além disso, devemos destacar sua grande astúcia e perspicácia, pois percebe tudo o que acontece ao seu redor, percebendo inclusive detalhes que passam despercebidos aos outros. Foi assim que Arlis deduziu ao ver o ferimento no braço de Saga que foi ele quem tentou matar Xion no dia anterior. Embora tenha decidido não revelar esta informação ao resto do santuário para não causar comoção no lugar, e assim convocou Saga em seu quarto para avisá-lo para não tentar nada contra o santuário, essa gentileza e não querer procurar problemas para seus companheiros fez com que ele fosse morto por Saga e ninguém descobrisse a verdade até vários anos depois. Na história paralela intitulada de A História Secreta de Excalibur, é revelado que em 1972, um ano antes da chegada de Atena ao santuário, Shura retorna após completar seu treinamento na Espanha. Shura vai para a Câmara do Grande Mestre, onde Arlis e o Grande Mestre Xion o recebem. Atualmente, Arlis auxilia Xion nas tarefas e decisões que ele não pode mais tomar devido à idade avançada. Arlis parabeniza Shura pela grande força que adquiriu ao longo dos anos, ao que Shura gentilmente lhe diz que sem ele nunca teria se tornado um cavaleiro que é agora. Xion ordena que Arlis envie Shura em sua missão no dia seguinte, então Arlis obedece e ordena que Shura descanse antes de retomar seu trabalho no santuário. No final da conversa, Shura segue para a saída do templo, onde encontra Saga e ao vê-lo percebe algo estranho nele. Ao anoitecer, o santuário é atacado por um misterioso guerreiro portando uma escama dos Marinas de Poseidon, que se dirige ao último templo do santuário para atacar o grande mestre. Encontrando-se ao lado de Xion, Arlis é atacado pelo misterioso guerreiro. Ao sentir um cosmo maligno, Aiolos e Shura aparecem, mas o assassino está disposto a acabar com a vida de Xion, não importa quem sejam seus inimigos. Após uma leve distração do assassino, causada ao ouvir Aiolos perguntar onde estaria Saga, Xion grita para Shura atacar. O movimento de Shura é mais poderoso do que esse inimigo esperava e ele recebe um corte no pulso, e então Aiolos ataca com uma flecha na velocidade da luz, o que impede o assassino de se movimentar. Arlis faz o que pode e se levanta também, então agora são 3 que se preparam para enfrentar esse inimigo, que vendo que seus rivais são 2 cavaleiros de ouro e um cavaleiro de prata decide fugir pulando pela janela do local e se esconde na escuridão da noite. Shura quer persegui-lo, mas Xion o impede, pois ficaria em desvantagem se seu inimigo o atacasse de surpresa na escuridão. Enquanto o assassino foge, Saga finalmente entra em cena. Arlis, vendo que Saga chegou atrasado, suspeita de algo e continua observando cada movimento de Saga durante sua conversa com Xion. Saga percebe o olhar de Arlis, então ele devolve um olhar rude. Porém, a tensão entre os dois é interrompida quando Xion anuncia que tem algo muito importante a dizer, o que chama a atenção de todos os presentes. Xion relata que a chegada de Atena está próxima, fazendo com que o rosto de Saga fique com uma expressão fria, algo que Arlis presta atenção. A notícia causa alegria entre os presentes, que também aproveitam para parabenizar Shura pela grande habilidade que demonstrou durante o ataque a este inimigo, já que obteve o poder da Excalibur. No entanto, Arlis continua observando Saga e percebe o sangue escorrendo de seu braço enquanto parabeniza Shura. Ao final desta reunião, todos os presentes vão embora, mas Arlis pede que Saga vá ao seu quarto mais tarde, pois quer falar com ele. Em seu quarto, Arlis analisa o ataque e quem pode ser o assassino, suspeitando que seja Saga, devido à sua chegada tardia e ao sangue em suas roupas. Arlis é interrompido pela chegada de Saga, que lhe pergunta o que há de errado, mas ele não responde e vai direto pegar sua mão e levantar a manga, revelando seu ferimento. Em seguida, Arlis diz a ele que esse é o ferimento causado por Excalibur e revela que só ele sabe disso, então sugere que se tiver pensamentos ruins, esqueça-os agora. Saga fica chocado com essa revelação, mas a personalidade maligna dentro dele assume o controle de seu corpo e lhe diz que se ele não fosse tão chato teria uma vida mais longa e que é impossível para ele não ter pensamentos ruins.
já que ele tomará o lugar de Atena e governará o mundo. Nesse momento, ele confessa que foi ele quem atacou Xion e que matou Marina de Poseidon para roubar sua escama. Após essas últimas palavras, Saga usa sua explosão galáctica contra Arlis, matando-o com o impacto da técnica. Vendo o corpo sem vida de Arlis, Saga começa a rir enquanto exclama que tomará o lugar de Arlis. Após o assassinato de Arlis, Saga escondeu o corpo no topo da Colina das Estrelas e então usurpou sua identidade, assumindo seu nome e posição como assessor do Grande Mestre, uma posição que ele usou para assassinar secretamente Xion e enganar todos no santuário, fazendo-os acreditar que ele havia morrido de causas naturais. Com a morte inesperada de Xion e o fato de não ter conseguido nomear um sucessor oficial, Saga disfarçado de Arlis assumiu o cargo de Grande Mestre. E com a chegada de Atena ao santuário, Saga tenta assassinar a bebê Atena, evento que desencadearia a morte de Aiolos e faria com que o santuário fosse governado sob uma tirania pelos próximos 17 anos. Os planos de Saga para usurpar a identidade de Arlis só foram interrompidos quando Atena cresceu e, com a ajuda de um grupo de jovens cavaleiros de bronze, desafiou o Grande Mestre Impostor, confronto que terminou quando viajaram para o santuário, onde ocorreu uma grande batalha na qual os cavaleiros de bronze abriram caminho para Sei até o local do Grande Mestre no topo do santuário. No meio desta batalha sangrenta que ocorreu no santuário, Marin, que desconfiava da identidade do Grande Mestre, viajou até o topo da Colina das Estrelas, onde encontrou o corpo de Arlis, que ainda não havia se deteriorado e ainda emanava um cosmo gentil. Durante o combate final contra o Grande Mestre, a verdadeira identidade da pessoa escondida sob a máscara de Arlis foi revelada como sendo a de Saga. Habilidades. A extensão total de suas habilidades permanece desconhecida, embora seu status como Cavaleiro de Prata deva indicar que ele pelo menos tem o poder e a velocidade pelos quais esses guerreiros são conhecidos. Porém, como vimos em seu confronto com Saga, ele não era páreo para o poder de um Cavaleiro de Ouro. Arlis mostra-se bastante inteligente e perspicaz, sendo capaz de perceber à primeira vista que Saga estava com a mão machucada, algo que passou despercebido por Aiolos, Shura e por Xion, e deduzir com base nas pistas mostradas que Saga foi o guerreiro que tentou assassinar Xion. Além disso, sendo assistente pessoal do Grande Mestre, é uma pessoa com grande conhecimento do santuário, pelo que conhecia bem as defesas ou barreiras que protegiam este local. Em The Lost Canvas é revelado que o Cavaleiro de Altar, por ser o assistente do Grande Mestre, tem como privilégio uma técnica especial que lhe permite eliminar o cosmo de qualquer adversário, assim como fazer com que qualquer armadura de cavaleiro abandone seu usuário e retorne ao santuário. Origem do nome. O nome deste personagem sempre foi objeto de debate entre os fãs de Saint Seiya, pois não estava totalmente claro como seu nome deveria ser escrito e alguns achavam que deveria ser escrito como Ares, devido à forma como era pronunciado em japonês. Porém, em 2015, Takao Koyama concedeu uma entrevista a um grupo de fãs na qual revelou que seu nome na verdade vem das duas primeiras letras e também da última sílaba do nome do filósofo Aristóteles, ou seja, Arlis. Citações de Arlis sobre o misterioso assassino. O santuário é cercado por vários níveis de campos de força. Exceto os Cavaleiros de Ouro, nenhum outro cavaleiro pode passar por eles. Sim, o assassino era um Marina de verdade e também passou pelos campos de força. Mas se fosse um Cavaleiro de Ouro, e Saga chegou atrasado. E também na manga, aquele sangue que estava vazando não poderia ter visto bem. Curiosidades. Fisicamente, Arlis tem uma forte semelhança com Saga e tem cabelos tão grossos quanto os de Xion, embora mantenha as sobrancelhas intactas, ao contrário de Xion. Poucas informações sobre o personagem são fornecidas no anime além de seu rosto e a presença de seu cadáver em Star Hill. Aqui ficamos sabendo que Arlis é um Cavaleiro de Prata, mas sua constelação é desconhecida. Porém, durante a publicação da Enciclopédia Taizen, foi revelado que o Cavaleiro de Prata da constelação de Altar tem sempre a função de assistente direto do Grande Mestre. A ligação estabelecida com Xion é Ototo, que significa irmão mais novo no contexto de aprendiz, discípulo. Devido ao seu papel de assistente do Grande Mestre, ou seja, Arlis não é irmão de sangue de Xion e sim um discípulo. O símbolo de Arlis representa os dragões Tatsu. Eles eram bastante relacionados com os dragões chineses. Assim como eles, também tinham diferentes subtipos. Entretanto, esse dragão geralmente tinha somente 3 garras. É considerado o dragão da proteção, o que faz muito sentido, já que a função de Arlis é auxiliar e proteger o Grande Mestre. O capacete foi inspirado nos dragões chineses que em muitos casos assumia a forma humana, vestido em traje de rei, mas com sua cabeça do dragão que usa ornato da realeza na cabeça. Já o dragão dourado do Grande Mestre é um símbolo de poder imperial, nobreza, honra, excelência e sucesso na cultura chinesa. Representa o elo que liga os homens às divindades celestiais, o que faz muita lógica já que o Grande Mestre é o representante da deusa Atena na Terra.
No jogo Saint Seiya Online de 2017, que teve grande participação de desenvolvimento de Kurumada, é revelado que quem entregou a armadura Seiya foi na verdade Saga disfarçado de Grande Mestre Xion. Outra dúvida que existia era sobre como Saga conseguiu manter a farsa alternando entre Arlis e Xion, já que o cabelo de Xion era de cor diferente, simples. A própria série clássica mostra algumas vezes Saga disfarçado de Arlis com cabelo castanho, que é a cor de Xion. Na adaptação Saint Seiya 3D, ficou mais claro isso, mostrando que Lemur que dominava a Saga tinha capacidade de mudar o tom do cabelo para a cor que ele quisesse. Observações de nossa equipe. Arlis é um personagem que se encaixa na história, sem grandes mudanças. Sua criação foi necessária para dar continuidade à série de televisão. Os produtores acharam estranha a ideia de um homem jovem e forte assumir o lugar de um idoso doente sem levantar suspeitas no santuário. Além disso, tinha a questão da voz, postura, cabelo, entre outras coisas. Como Kurumada ainda não tinha uma história para o Grande Mestre finalizada, na verdade ele nem sabia quem seria o Grande Mestre na época. Agora vamos fazer um resumo geral. Num dia de verão de 1972, Saga retorna para o santuário após cumprir sua missão de monitorar Poseidon. Logo depois, disfarçado de Marina, ele tenta assassinar Xion, porém impedido por Arlis, Shura e Aiolos. Na mesma noite, Saga é desmascarado por Arlis e logo em seguida mata o assistente do Grande Mestre. Ele esconde o corpo de Arlis em Star Hill e assume seu lugar. Um ano depois, em setembro de 1973, logo depois do renascimento de Atena, o Grande Mestre Xion reúne os Cavaleiros de Ouro e anuncia que em breve vai escolher seu sucessor, que será Saga ou Aiolos. Na semana seguinte, depois de já ter dispensado os Cavaleiros de Ouro para continuarem seus treinamentos, Xion convoca Saga e Aiolos na sala do templo para anunciar que vai escolher Aiolos como seu sucessor. Na mesma noite, Xion vai a Star Hill consultar as estrelas. Lá ele encontra Saga que tenta convencê-lo de que ele é o mais indicado ao cargo de Grande Mestre, porém Xion diz que não escolheu devido a uma sombra maligna que ele enxerga em Saga. Saga enlouquece com a revelação e lança um golpe fatal em Xion. Mais tarde, naquela mesma noite, Saga vai até o altar de Atena disfarçado de Arlis, e tenta assassinar a deusa, porém é impedido por Aiolos, que foge com o bebê após descobrir a verdadeira identidade do impostor. Saga se disfarça de Xion e alegando que Aiolos é um traidor que tentou matar Atena, ele manda atrás de Aiolos os únicos Cavaleiros de Ouro presentes no santuário naquele momento, ou seja, Shura, Máscara da Morte e Afrodite. Após iniciar a perseguição, o próprio Saga se junta à caçada como Cavaleiro de Gêmeos. Aiolos finalmente consegue atravessar as 12 casas, mas ele ainda se vê obrigado a enfrentar e vencer alguns soldados rasos. Faltando apenas atravessar uma ponte suspensa para sair definitivamente do santuário, Aiolos é confrontado por Afrodite, Shura e Máscara da Morte. O Cavaleiro de Câncer tenta pegar Atena, mas não consegue pois Aiolos o impede. Afrodite atira mais algumas rosas, que acertam Aiolos, mas ele consegue ficar de pé. Shura aplica Excalibur, fazendo a ponte quebrar. Aiolos cai com Atena no precipício. Afrodite e Máscara da Morte querem ir atrás, mas Shura não deixa dizendo que os dois morreram. Ele diz que algum dia Atena ressuscitará. Saga novamente disfarçado de Xion, cria outra mentira, onde informa que Atena está salva e protegida na Câmara da Deusa. Assim, essa mentira evitaria alvoroço e tentativas futuras de ataques inimigos ao santuário. Afrodite, Shura e Máscara da Morte obedecem acreditando estar servindo ao verdadeiro Grande Mestre Xion. De 1973 até 1990, Saga viveu sua farsa, alternando de personagem, entre Arlis e Xion, assim evitando qualquer suspeita dentro do santuário. Quando as guerras galácticas se iniciam, Saga fica sabendo do reaparecimento de uma suposta armadura de Sagitário. Temendo que Aiolos ainda possa estar vivo, ele decide cumprir seus planos de conquistar o mundo mais rapidamente. Saga, como Arlis, anuncia a morte de Xion por velhice, sem sucessor, já que o Cavaleiro de Gêmeos não era visto desde a suposta morte do traidor Aiolos. Arlis se aproveita de sua forte imagem no santuário e as suas funções como assistente do Grande Mestre, para se proclamar o novo Grande Mestre do santuário. Agora sem obstáculos, Saga pode manipular livremente todos os cavaleiros do santuário em sua busca pela armadura de Sagitário e em seu objetivo de matar a suposta falsa Atena. Atenção! As datas divulgadas são referentes ao novo retcon de Saint Seiya, que transferiu a Guerra Galáctica de 1986 para 1990, assim encaixando a história com os eventos de Next Dimension, além de corrigir algumas incoerências. Com esse retcon, a informação de 13 anos utilizada passou para 17 anos. Para finalizar, Arlis fica em nossa classificação como A, que tem como base os Cavaleiros de Prata.